Olá, estamos no ar com o Câmara Livre Especial das Eleições 2016, apresentando os corajosos candidatos ao Poder Executivo Municipal para tentar traçar as trajetórias e os perfis e que você em casa tenha a oportunidade de conhecer um pouquinho mais por dentro algumas das ideias e por onde percorreram na sua vida profissional, pessoal e nas relações sociais com aqueles que são postulantes ao Poder Executivo, sobretudo nessa triagem do primeiro turno que é oferecido para você a partir de outubro. Hoje a nossa convidada é a Maria Flor Oliveira de Pierro, nasceu em 31 de agosto de 1982, é casada com Alexei de Pierro, é de Lins, tem a sua formação relacionada à questão do magistério, à psicologia. Nós vamos falar com ela um pouquinho ao longo do Câmara Livre para que possa apresentar a você que está em casa. Obrigado por sua presença aqui. As duas questões iniciais a gente está dizendo para todos os candidatos, são as mais fáceis de serem perguntadas e talvez as mais profundas ou complexas de serem respondidas. Por que você deseja ser a representante do Poder Executivo aqui em Bauru? Olá, Nelson. Olá, telespectadores. Quero agradecer o convite da TV Câmara. Muito obrigada. Bom, realmente, né, uma questão bem minuciosa. Eu quero ser a governante de Bauru justamente para dialogar com a população, né, e principalmente com os grupos excluídos que muitas vezes não têm voz nas decisões de poder. Eu acredito que os grupos, o diálogo com os grupos excluídos é fundamental para a gente fazer um bom governo, é fundamental para qualquer governante, né? Incluir jovens, mulheres, negras e negros, trabalhadoras e trabalhadores, isso é fundamental numa administração. Outra questão, né? Um bom governante, né? Uma boa governante, um bom prefeito, uma boa prefeita, precisa ser um resolvedor de problemas. Então é fundamental, né, que os problemas sejam resolvidos e não empurrados com a barriga, né? A gente precisa de fato governar junto com a população, né? E não governar para a Câmara. Isso é bem diferente. A segunda questão, igualmente complexa, mas é uma questão de apresentação de perfil, por que você se considera em condições de ser esse representante para o Poder Executivo em especial? Bom, essa é uma questão difícil, né? É engraçado porque eu nunca pensei, né? Eu nunca me candidatei a nada e nunca tinha, né, não tinha pretensões de me candidatar. Eu não sou uma pessoa, né, da política, no sentido da política profissional, né? Eu tenho uma outra história, mas uma história profissional que na verdade é uma história que sempre me colocou à esquerda, né? Eu militei no movimento estudantil, né? E minha atuação sempre foi uma atuação de esquerda. E aí eu senti a necessidade de não só atuar, né, enquanto profissional, né, mas também numa atuação política. Nesse sentido, eu fui para o PSOL, né, e comecei a minha construção, né, numa construção partidária. Uma coisa interessante de falar é que na época da faculdade eu não acreditava nos partidos políticos, né? Eu era uma pessoa apartidária, eu sempre tive essa posição. E aí a partir de junho de 2013, né, nas marchas de junho, eu percebi que o PSOL poderia representar uma esperança, ele era algo diferente desses outros partidos. Ele era um partido cheio de jovens, um partido com ideias novas e que poderia me representar, né? E aí então eu procurei o PSOL e nesse sentido, né, desde que eu venho atuando, houve um consenso, né, de indicar o meu nome no partido e aí eu aceitei justamente essa tarefa de representar essa esperança, né, para Bauru, esse novo futuro para Bauru, com ideias novas, né, junto com a juventude, junto com trabalhadoras e trabalhadores. Você é formada e atua na área de psicologia, continua estudando psicologia, faz parte, inclusive, da sua atual peregrinação do ponto de vista do doutorado e aproveitar e conversar um pouquinho em função disso com os jovens. A mudança do perfil do primeiro emprego saiu da relação dos 18 anos, segundo os dados do IBGE, e Bauru não é diferente nesse perfil, e passou em sua boa parcela para depois dos 25 anos. E lá aos 17 é difícil de escolher a sua profissão. O que a Maria viveu de experiência na hora de decidir sobre a sua formação e o que diria para esses jovens nesta fase com essa dificuldade? Essa é uma questão bem interessante. Quando eu tinha, né, os meus 18 anos, 17, 18 anos, eu tinha o sonho de entrar
na universidade pública, né? Então eu estudei bastante e consegui passar no vestibular. Isso foi uma coisa muito importante para mim. E vim aqui para Bauru, né? A cidade que eu passei no vestibular e me acolheu e estou aqui desde então. Me apaixonei por aqui, estou aqui desde então. Eu escolhi psicologia porque era uma área bem abrangente, bem diversa, e aí continuei, né, fazendo mestrado. Agora eu faço doutorado na área de educação, mas é uma área bem próxima da psicologia, né, tem bastante relação. Eu diria, o jovem, o que acontece? É muito difícil realmente escolher a profissão quando você é muito novo, e muitas vezes você acaba, né, sendo obrigado a escolher sem saber muito o que acontece. Eu acredito que as condições do mercado de trabalho não são as condições ideais, né? O jovem muitas vezes é empurrado a escolher a profissão pensando que é uma coisa e quando vai trabalhar essa profissão é outra, né? Eu acho que uma coisa importante é que o jovem busque informação sobre como é o lidar da profissão também, né? Além do conhecimento é preciso ter a questão prática. A questão do jovem estar entrando agora no mercado de trabalho com 25 anos, né, ela é relativa. Existem jovens que, por exemplo, não têm condições de ter acesso ao ensino superior. O jovem que entra com 25 anos é aquele jovem que teve acesso ao ensino superior. E só para você ter uma ideia, no Brasil é cerca de 16% só, né, dos jovens que têm acesso ao ensino superior. Esses outros jovens, eles acabam entrando no mercado de trabalho mais cedo, esses jovens que não têm esse acesso. Isso é uma condição desigual que, né, precisa ser discutida e precisa ser resolvida, né? Um país desenvolvido precisa ter um alto índice de jovens escolarizados no ensino superior, né? Então é uma defasagem extremamente grave que precisa ser de fato resolvida, né? Não dá para a gente continuar do jeito que está. Que visão nas suas andanças e na sua maneira de enxergar a cidade que te acolheu você tem em especial sobre Bauru, sobre, por exemplo, entre vários aspectos, a questão da queda da renda per capita ao longo do tempo, não falar sobre indicadores econômicos, mas uma visão social sobre a cidade que nasceu no berço da ferrovia, como a gente bem sabe, teve uma estruturação de serviços públicos por razões históricas e de movimentos políticos, perdeu centenas, milhares de postos de trabalho, por exemplo, nos anos 90, nos movimentos de privatização, e procura o seu caminho neste meio de entrada de novo século, no meio da década, tentando achar a sua forma de recuperar, por exemplo, as suas condições urbanas, tendo que atender esse enorme público. Qual é a sua visão sobre Bauru? Bom, minha visão é a seguinte: Bauru teve um ciclo, né, de desenvolvimento extremamente bom para a população, justamente quando a economia estava fundada nas empresas públicas, né, como você citou. Ferrovia, Telesp, enfim, uma série de empresas públicas que de fato, né, empregavam as pessoas e davam condições boas para elas, né? E aí a condição de vida de fato era melhor, a renda per capita, né? Quando houve esse processo de privatização e também precarização das empresas, a gente vê que foi caindo, né, a capacidade de empregabilidade, né, da cidade. Isso, o que acontece? É transformar dinheiro público em dinheiro privado, né? Então a gente vai precarizando as empresas públicas, as empresas privadas vão tomando conta desses setores e vão comendo aí o dinheiro público. Isso está na crise, é a estrutura da crise atual, né? Então veja, atualmente Bauru vive uma crise, mas não só Bauru, todos os municípios vivem uma crise, justamente porque há um fluxo do dinheiro público indo para o dinheiro privado e as empresas privadas não estão compartilhando os seus lucros com a cidade, né? Então é preciso que as grandes empresas comecem a compartilhar o lucro que elas mesmas obtêm na própria cidade com a cidade, revertendo para a população em qualidade de vida. Do ponto de vista da possibilidade do Poder Executivo, da sua área de atribuição, você poderia comentar que questão, por exemplo, seria fundamental para tentar entrar nessa mudança de regra, que não depende só da nossa organização aqui, mas de outros instrumentos das outras instâncias, mas no papel do prefeito para modificar essa relação, por exemplo, com o setor que produz aqui na cidade? Então,
Para a gente reverter essa lógica, né, de transformar dinheiro público em dinheiro privado, a gente tem que justamente transformar o dinheiro privado em dinheiro público e aplicar, né, na garantia dos direitos da população, transporte, saúde, educação. Né? Então, a gente tem propostas como, né, implementação efetiva da lei do IPTU progressivo, que é uma lei feita pelo vereador Roque Ferreira, do PSOL, né, que já então foi sancionada, mas não é aplicada de fato. Né? Então, precisa ser aplicada de fato. O IPTU progressivo vai taxar aquelas pessoas que têm mais imóveis. Né? Então, essas pessoas que têm mais, quem tem mais, precisa dar mais. Né? Como você vê a possibilidade de lidar naturalmente, se eventualmente uma vez prefeita, com esses conflitos naturais da relação de poder e de interesses políticos e econômicos? Você cita, por exemplo, na tua apresentação que enviou para a nossa produção, a questão da especulação imobiliária. Não é só uma dificuldade nossa aqui, ela se replica em todos os outros municípios em maior ou menor dimensão. A rigor, nós estamos cercados por áreas de proteção ambiental e existe uma disputa evidente, talvez não conhecida de toda a população, exatamente nesse aspecto. Como lidar com essas duas questões, o interesse econômico em querer construir, enfim, colocar tijolos e cimento e a visão sua de cidade neste outro conceito. Primeiro, né, sobre as APAs, a gente precisa fazer um plano de manejo que atualmente, né, não tem. E a gente precisa enfrentar a especulação imobiliária, né, justamente porque essa ideia de construção desenfreada ela é totalmente maléfica para o município. Né? A gente vê que, por exemplo, construção desenfreada devastou a mata ciliar do Rio Batalha. Né? Então, a gente tem questões, por exemplo, ambientais ligadas a essa expansão, né, sem o devido cuidado. Então, a gente tem que começar a justamente fazer essa discussão. A expansão desenfreada, ela é boa para a cidade? Qual expansão a gente quer para a cidade? Ou melhor, qual cidade a gente quer? Né? Então, os grandes empresários, né, de visão vão entender que eles precisam também abrir mão, né, das suas riquezas, abrir mão dos seus lucros, abrir mão dessa ganância desenfreada, justamente para reverter para a cidade. Eles mesmos vão ser beneficiados também. Né? Não é só o benefício não pode ser dos grandes empresários que controlam os imóveis, mas sim de toda a população e eles mesmos vão ser beneficiados se eles começarem a abrir mão, né, dessa riqueza, desses lucros que eles obtêm na própria cidade. A reforma urbana, por exemplo, é uma questão fundamental para a gente. Né? A gente propõe, né, a reforma urbana justamente para combater essa especulação imobiliária que tanto assola a cidade. Né? Os preços dos imóveis em Bauru, os aluguéis são caros. Né? Não é acessível a toda a população. A gente precisa de uma cidade acessível a toda a população. Você citou entre obras possíveis da sua lista acadêmica, inclusive, porque é natural da sua formação, o Pêndulo de Foucault, obra de Umberto Eco. O que você gostou desta obra em especial? Essa obra ela foi incrível, eu adorei ler o Pêndulo de Foucault. Né? Eu adoro ler literatura, é uma das minhas grandes paixões. Eu gostei, principalmente, eles são minuciosos, né? Eles estão fazendo uma enciclopédia, né, do conhecimento humano, e nessa eles vão aprofundando, né, indo cada vez mais fundo na descoberta de como o conhecimento humano vai se organizando. Eles são bem interessantes, né, porque eles vão buscando vários pontos, vão na religião, e aí o que é interessante é que eles fazem essa obra, né? Mas por trás dessa obra existe muito mais do que está mostrado ali. Eu gostei especialmente justamente porque trata da relação das pessoas com o conhecimento. A relação das pessoas com o conhecimento sobre outro viés aplicado à questão do setor público, emprestando aqui um pouco do pensamento e da filosofia para aplicar a questão da cidade, envolve a capacidade gigantesca, como a gente já falou, de dirimir conflitos e viver nesses conflitos. Eu sei que você é superficial e raso, mas me permito a provocação para conhecer as pessoas no dia a dia. Se as minorias são maioria do ponto de vista do conjunto da sociedade,
Por que elas não ouvem essas vozes no sentido do discurso que você propõe, por exemplo? No sentido em que o poder estabelecido é o inverso daquilo que você está, por exemplo, protagonizando ou defendendo dessas capacidades todas. Essas pessoas não estão sendo ouvidas, é isso que eu estou querendo dizer. Essas pessoas não estão sendo ouvidas. A gente sofre com um problema em Bauru, mas também no Brasil, que a gente tem uma elite que é muito atrasada, uma elite tacanha, burra até mesmo, né, de se dizer. Por exemplo, o acesso das mulheres na política, né? As mulheres, só em Bauru, elas representam 53% do eleitorado e na história inteira de Bauru nós só tivemos 3 vereadoras, né? 3 representantes aí, né? 3 mulheres na política. Isso é muito pouco, né? Isso é muito, muito pouco. É preciso que a gente tenha mais representatividade. Tanto as mulheres, quanto as negras, os negros, os jovens, né? Então a gente precisa, de fato, se a gente quer ser uma cidade democrática, a gente precisa incluir as minorias. Que, se você somar ao longo, né, de todas as minorias, elas não são tão minorias assim, elas são maiorias. A gente precisa enfrentar esse poder, essa elite atrasada, patriarcal, né, que não deixa a nossa cidade se desenvolver. Para a nossa cidade se desenvolver, entrar no século XXI só com a inclusão das minorias. Por que a esquerda não está conseguindo, eventualmente, fazer esse discurso e ele ser ouvido no interior, no coração dessas pessoas? Olha, se somarmos todos, a conta matemática, sociológica é real, nós somos maior do que essa elite excluída, então. O que está faltando para eles compreenderem essa relação e participarem da vida política da cidade, então, em conjunto e majoritariamente? Então, eu vejo um movimento, a esquerda ela tem crescido, né, tanto no mundo quanto no Brasil e em Bauru, né? Então, os discursos, eles estão chegando nas pessoas, mas principalmente agora por causa da internet, né? Então, a internet, ela ainda não é um campo controlado. O que acontece é que as elites, elas têm alguns grupos de controle, né? E aí não deixa chegar a informação na população, né? O fato, por exemplo, do Brasil ter um índice de escolarização ainda muito baixo, como eu estava comentando com você, do ensino superior, e a gente vê, por exemplo, né, que há uma retirada cada vez maior do acesso à educação, né, das pessoas, do acesso à saúde e do acesso ao conhecimento também, né? Então, existe toda uma blindagem para se manter no poder, né? A elite, ela tem esse esquema, né? E aí não se chega, esse discurso não chega até as pessoas. Mas agora ele tem cada vez mais chegando através da internet. E a gente vê que as pessoas estão cada vez mais se interessando por política. Olha o movimento, olha o momento que o Brasil está passando, né? Um momento extremamente interessante, no sentido que as pessoas estão cada vez mais olhando a política, discutindo a política, né? Botando, inclusive até desacreditando, né, os grandes governantes que estão aí. Então, o brasileiro e a população, de maneira geral, e o bauruense também, né, as pessoas que moram em Bauru, também estão se interessando. Nunca se discutiu tanto política, né? Eu acredito que, com acesso à informação, com maior acesso à informação, as pessoas estão se organizando, né, e estão, de fato, aprofundando esse debate. Qual o seu sentimento como cidadã, e não só como candidata, evidentemente, sobre esse momento de efervescência que a sociedade vive, de um lado, do ponto de vista do uso das mídias sociais, ter uma ampliação, por exemplo, das possibilidades de conversar em aldeias que antes não eram possíveis do ponto de vista da comunicação, de debater temas que antes, apesar da suposta liberdade pública, não eram possíveis de serem feitas em escala, mas, de outro lado, uma desfragmentação política fruto do próprio retrato da crise que a gente vive. Que sentimento você tem sobre esse país dessas contradições? Eu acredito, eu sou muito otimista, né? Eu acho que o Brasil, ele tem uma capacidade, vai ter uma capacidade muito grande de sair fortalecido desse momento. Não é um momento fácil, né? Não é um momento simples o que a gente está passando. O Brasil ele vem sofrendo, né, uma série de ataques à sua democracia, né? E precisa sair fortalecido disso, né? E não enfraquecido. Esse processo que a gente está vivendo, tanto do impeachment da Dilma
quanto, né, agora da assunção do governo Temer. Bom, o PSOL, ele, né, não se coloca a favor do governo do PT, né, mas também não se coloca a favor do governo Temer. O ideal seriam eleições gerais, né? A população ela quer ser ouvida, ela quer participar mais da vida política, né? E eu acredito que isso é um momento muito frutífero, justamente porque a gente precisa começar a tomar parte nas decisões tanto do Brasil quanto da nossa cidade. Você coloca entre as suas listas de questões mais essenciais, entre as várias possíveis, a questão das terceirizações, por exemplo, em detrimento à questão da qualidade do serviço público. Por outro lado, existem críticas em relação ao atual modelo de gestão pública nos seus organismos, ou porque a máquina não anda, por uma série de razões, ou porque ela está engessada nas suas próprias estruturas, ou porque há um modismo estrutural, cultural também, em certa dose, do poder público. Onde você estabelece o pêndulo dessas relações? Então, a máquina pública, ela realmente ela é complexa, de fato. Mas o que acontece não adianta se esvaziar essa máquina pública e colocar empresas privadas fazendo o serviço que deveria ser feito pelo serviço público. Por exemplo, né, a questão das creches conveniadas. Né? Nós, em Bauru, nós temos creches conveniadas e temos creches da prefeitura. O que acontece? As creches conveniadas, né, ou qualquer outra empresa, né, privada, mesmo que sem fins lucrativos, atuando num serviço público, não há garantia que esse serviço seja um serviço de qualidade, não há garantia que esses profissionais recebam o justo, né, pelo que eles estão fazendo, né, que na verdade nem, né, a gente precisaria ver o que né, essa questão salarial. Então, a gente vê um professor de uma creche conveniada, ele não tem os mesmos direitos, as mesmas garantias que de uma creche pública. Isso decai a qualidade do serviço que ele está oferecendo. Né? E aí a gente tem, por exemplo, né, no caso do desenvolvimento daquela criança, como garantir o ideal desenvolvimento psicossocial daquela criança se a gente tem um profissional que não está sendo bem atendido, bem remunerado, né? Então, veja, é uma questão complicada. A gente precisa desenvolver melhor as empresas públicas, no caso, as creches, por exemplo. Essa área que você cita, a educação, a área estratégica, tal qual a gente conversa em seguida sobre a questão da saúde. Vamos pegar só um braço dessa discussão para pegar aqueles serviços públicos que são, segundo algumas correntes, por exemplo, adversárias da tua proposta na eleição, não são atividades meio, não são atividades... São atividades meio, desculpa, mas que não têm a finalidade da relação direta de interferir no papel regulador, no papel que o poder público deve desenvolver. Excluído, então, portanto, como dois exemplos, educação e saúde, serviços prestados na área de catagalho, serviços de limpeza, serviços do dia a dia que são mais operacionais e igualmente importantes. É o setor público que tem que fazer esses serviços também ou você tem outra visão? É o setor público, claro. São serviços que são fundamentais para a cidade. Por exemplo, né, a limpeza das ruas. Poxa, fundamental porque Bauru, por exemplo, sofre com questão de enchente. Né, e limpeza das ruas é fundamental. Então a gente precisa entender que toda, né, a cidade ela precisa ter um aparato e é o poder público que precisa estar cuidando, né, da cidade. Por que o setor privado, desculpa, não poderia fazer alguns desses serviços bem feitos com preço justo na sua visão? Porque o setor privado não está interessado em oferecer o serviço de qualidade para a população. Ao fim e ao cabo, uma empresa privada está interessada em obter lucro. Né? E ela retira, veja, se uma empresa privada está interessada em fazer um serviço público, ela está ganhando com isso. E por que não a empresa pública não pode ganhar com isso? Né? Então, a empresa privada vai retirar o dinheiro da prefeitura, né? O dinheiro público e vai reverter em lucro para ela. Né? Ela está ganhando. Se existe uma empresa privada interessada em fazer algo, é porque ela vai ganhar algo com isso. E esse ganho poderia ser o ganho da população e não de uma empresa privada. Vamos explicar um exemplo para uma situação prática disso do ponto de vista de quanto custa isso para a cidade. Se a gente pegar o modelo de serviços da estrutura da Endurbe, que é a prestadora de serviço exclusivo da prefeitura, ela faz assistencial funeral mais caro que o setor privado, se é só olhar o preço, ela faz
até a tonelada do lixo coletado do ponto de vista doméstico, ela tem um custo estrutural maior em alguns serviços do que aquilo que pode ser oferecido pelo setor privado. Como lidar com isso se eventualmente você seja representante dessa situação, por exemplo, como prefeita? Bom, a gente precisa fazer uma auditoria, e essa é uma das outras propostas que a gente tem para a questão fiscal. A auditoria das empresas públicas, a auditoria das contas públicas. A gente precisa verificar o que está acontecendo, né? Abrir essa caixa preta e olhar minuciosamente. Só a partir, né, dessa coleta de dados e do estudo desses dados é que a gente vai poder, de fato, traçar, né, um planejamento e ver aonde está sendo gasto, como está sendo gasto, e isso tudo com transparência para a população. O que não lhe agrada no preço do transporte público e como você coloca em especial a situação dos trilhos do ponto de vista orgânico aqui da cidade, no centro, do ponto de vista estrutural dos transportes, o que fazer com essa questão da relação de transporte e de modal que está no coração da cidade? Então, o transporte, o preço, né, é muito abusivo, R$ 3,75, é um preço alto para o ônibus, né? Então, a nossa proposta é a tarifa zero, né? A gente quer, né, justamente implementar o transporte gratuito para a população. E isso através, por exemplo, do IPTU progressivo, criando um fundo justamente para o transporte, né? E aí esse fundo também vai financiar, né, um VLT, né, um veículo leve sobre trilhos, justamente para a gente aproveitar essa malha, né, de trilhos, essa malha ferroviária que já existe na cidade. É um contrassenso, né, a gente não aproveitar isso, a gente deixar toda essa estrutura abandonada do jeito que está. Quase uma guerra de César, se você pensar do ponto de vista do empresariado, em relação à questão do serviço público, que não tem juízo de valor, evidentemente, sobre o conteúdo da sua proposta. É para você poder disseminar e aprender ela, porque é a nossa função aqui de fazer transferência de informação. Você imaginar que o empresário ou o setor público vai fazer e o cara do IPTU progressivo que está com o prédio, é verdade, abandonado lá do lado, criando uma série de consequências que ele vai financiar esse sistema. A conta não é tão simples assim. Ela não é tão simples. O que acontece é que os empresários, né, eles precisam, um empresário de visão vai entender que se ele investir na cidade, o benefício também vai ser dele, né? O empresário, e aí a gente vê, por exemplo, que o pequeno e o médio empresário é sempre sobretaxado, né? Incide sobre ele os impostos muito mais altos do que o grande empresário, por exemplo. Isso também é um contrassenso. Veja, quem tem mais precisa pagar mais. O empresário, ele tem que entender que ele também está na cidade e ele retira a sua riqueza, ela vem da cidade. Ele precisa abrir mão. A gente vê que, por exemplo, atualmente, os economistas, né, mais expressivos no mundo, como por exemplo Thomas Piketty, né, que é um economista francês que faz uma releitura marxista da economia e aponta que a crise justamente essa crise que nós estamos vivendo, ela não vai ter solução se a riqueza não for distribuída. Se esses grandes detentores, né, do capital, do dinheiro, né, das riquezas não começarem a distribuir. Então, se a gente continuar nessa linha, aonde a gente vai dar? Por exemplo, como você citou, um prédio abandonado que a pessoa não coloca em uso porque ela está esperando vir alguém que pague aquele absurdo que está cobrando. Veja, aquele prédio, ele é um dano em diversos setores, até mesmo na questão de saúde pública, a dengue, por exemplo, como a gente sofre aqui em Bauru. Na hora de mexer nesses contrassensos, tem uma série de outros exemplos, vou pegar um igualmente significativo do ponto de vista simbólico. O servidor público, por exemplo, tem um plano de saúde privado, com defeitos ou não, pago pelo orçamento municipal. E o cidadão comum é obrigado a enfrentar a saúde sucateada que você citou aqui. Como você vê essa relação? Eu vejo da seguinte forma, né? Bauru precisa, a vocação administrativa para a saúde do município é investir em saúde preventiva.
né? Então, Bauru precisa investir em saúde preventiva. O Programa Saúde da Família, por exemplo, que justamente está, né, num setor terceirizado, né, é um setor fundamental, deveria estar na mão do município, né, e precisa investir em saúde preventiva. Nesse sentido, financiar o convênio, né, médico, financiar um serviço privado é um contrassenso. É preciso que se financie o serviço público de saúde. Se a gente investir em prevenção, a gente vai ter menos gente ficando doente, né, e menos gasto de saúde, veja, como é amarrado, né, uma questão amarrada à outra. Maria Flor Oliveira de Piero, a gente nem tinha a pretensão de esgotar a questão do tempo, mas faz aqui no Câmara Livre Especial, neste formato, uma apresentação breve das suas ideias e da sua trajetória para o leitor e já te convida aqui através da rede pública compartilhada na Rádio Câmara 93,9 FM e nos canais 10 da NET 60.3 UHF Digital para os próximos bate-papos temáticos para tentar prestar esse serviço. Obrigado por sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, com certeza virei, agradeço o convite e já me coloco à disposição para participar, com certeza. Muito obrigado. O Câmara Livre Especial Eleições vai nesses horários ou compartilhado com a Rádio Câmara. Acompanhe no nosso site bauru.sp.leg.br os horários e a nossa programação para que você possa ter condições melhores de olhar o perfil, a trajetória dos candidatos e, com isso, eventualmente, poder clarear um pouco mais a sua capacidade ou a sua escolha nas eleições municipais desse ano. Até o nosso próximo encontro.